a mais uma edição do nosso jornal Casa News. Ontem, no encontro do Ministério Mulheres da Casa, tivemos um momento transbordante da presença de Deus. Aprendemos como Deus usa o que Ele coloca em nossas mãos em meio às batalhas. Foi poderoso. E se você perdeu, não fique triste, porque em outubro teremos mais um momento abençoado. Continuamos arrecadando cestas básicas para as nossas ações sociais. Então não se esqueça de contribuir. Você pode abençoar dando de comer a quem tem fome. Dia 13 de outubro será a nossa tão esperada inauguração. Agende esta data, convide seus amigos e venha celebrar conosco o que Deus tem feito em nosso meio. Na próxima semana receberemos as nossas novas camisas. Adquira sua e vista a camisa da igreja que você congrega. E essa foi mais uma edição do nosso jornal Casa News. Que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Eu quero começar hoje, saindo um pouco do tema. Hoje a gente vai ver a parte 2 daquilo que a gente começou no domingo passado. Quem são os teus inimigos? Mas Deus falou muito forte ao meu coração aqui durante o louvor. Essa semana eu estava estudando sobre o desenvolvimento humano, fazendo parte de uma das cadeiras de psicologia que eu estou pagando, né? E lendo sobre o desenvolvimento humano, eu descobri que a primeira fase do desenvolvimento é marcada pela dependência, que é a fase da infância. A criança, ela é totalmente dependente, né? Quando ela ganha a adolescência, a fase marcada é a fase da independência. Não que ela seja independente, mas ela busca a independência o tempo todo. E ela vai buscando essa independência achando que não depende mais dos pais, não depende de ninguém, agora é a opção dela e tudo. Quando ela passa para a fase adulta, vem a fase da interdependência. A pessoa começa a entender que ela depende uma das outras, né? E quando vem a fase da velhice, ela volta para a dependência. E eu estudando isso, e Deus falou muito forte ao meu coração, dizendo: filho, eu já disse que para entrar no reino dos céus tinha que ser como criança. E eu falei: como assim, Deus? Dependência. É a dependência que vai fazer com que seja caracterizado aquilo que vai nos levar para o reino dos céus. Quanto mais dependentes somos, mais Ele nos leva para Ele. Eu disse: Senhor, e os velhos? Aí Ele disse: a velhice é a segunda oportunidade que eu dou para ser dependente. Eu disse: eita Deus, amém, obrigado. Obrigado por estar estudando isso agora e obrigado pelo Senhor falar comigo. Então eu queria deixar essa palavra com vocês, de que durante toda a vida a gente cresce dizendo que tem que ser independente. A gente ensina aos nossos filhos a sermos independentes. Filho, que você não dependa de ninguém. Filha, olha filha, você trabalhe, filha, para você não depender de marido, para você não depender de ninguém. Mas a gente nunca ensina os nossos filhos para dependerem de Deus. Porque nossos filhos precisam crescer entendendo a dependência do Senhor. Quanto mais dependentes somos do Senhor, mais independentes somos do mundo. Amém? Amém. Pode aplaudir. Muito bem, Mateuzinho. Queridos, quem são os teus inimigos? Parte 2. Na primeira parte nós falamos primeiramente nós iniciamos falando sobre o significado da palavra inimigos, né? Inimigo, que é uma palavra que vem do grego, né? Inicialmente ectros, a palavra inimigo, depois foi para o latim inimicus, e aí nós, né, absorvemos essa palavra como inimigo, que significa, né, aquele que representa uma ameaça real ou percebida para os interesses ou valores da outra parte. E foi aqui que a gente deu início à pregação ontem, né, o domingo passado, né, levando em consideração que todo inimigo de um cristão é aquele que representa uma ameaça real
ou percebida para os interesses ou valores de Cristo. Não são para os seus interesses, não. São os interesses ou valores de Cristo. Todos esses que representam alguma ameaça aos valores de Cristo, eles são inimigos do cristão. E dissemos também que é por isso que um cristão, ele tem sim inimigos. Foi a nossa primeira reflexão no domingo passado. Pastor, mas eu não tenho inimigo, querido. Então eu sinto dizer que você não é um cristão, ou não é um bom cristão, porque todo cristão verdadeiro, ele tem inimigos, Mas nós falamos também que os nossos inimigos não são aquele vizinho que põe o som alto na madrugada, Falamos que o nosso inimigo não é o nosso chefe, que nunca está satisfeito com o que a gente faz, Falamos também que os nossos inimigos nunca é o nosso colega de trabalho que tenta puxar o nosso tapete. Não são esses inimigos que a gente está estudando, que a gente está se aprofundando aqui, não, queridos. Nós falamos que existem inimigos muito mais sagazes, muito mais perigosos do que os inimigos que a gente tem e que vem à nossa mente quando a gente fala de inimigos. Então nós citamos aqui os inimigos que Paulo citou lá em Efésios capítulo 6, verso 12, quando Paulo disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Inimigos estes que o próprio Jesus, ele denuncia em Mateus capítulo 10, verso 28, quando ele diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então no domingo passado nós detalhamos sobre alguns desses inimigos. E eu estou repetindo isso, querido. Talvez você disse: pastor, o senhor não está repetindo, não? Eu aprendi uma coisa, para quem treina artes marciais, eu treino já há algum tempo. Você chega à perfeição repetindo movimentos. Um judoca, ele chega a fazer 1.500 entradas de judô por treino, para chegar na hora da competição lá, ele fazer uma entrada e a entrada ser certa e ele derrubar o adversário, E aqui às vezes a gente ouve a palavra uma vez e acha que já incorporou a palavra. Quem dera, nós ficássemos ouvindo a semana toda aquela palavra que foi proferida e do dia seguinte a gente ouvisse de novo, no dia seguinte a gente ouvisse de novo. Seria como um golpe que a gente estaria aprendendo bem dado. Tão legal isso, Então a gente chega à perfeição pela repetição de movimentos que a gente faz. Uma ginasta, para chegar ali nas Olimpíadas e a gente falar assim: puxa, que nota maravilhosa, 9,98. Quantas vezes ela repetiu aquele movimento, E um cristão, para chegar a uma plenitude de Cristo, quantas vezes ele deve repetir, as ordenanças e aquilo que Cristo fala, Então, me permita repetir um pouco aquilo que a gente falou no domingo passado. É para o nosso bem, para a gente aprofundar mais sobre isso. E nós falamos sobre alguns inimigos no domingo passado, querido. O primeiro inimigo que a gente falou foi Satanás, o acusador. O inimigo que tenta nos destruir e nos desestabilizar através de pecados, medos, sofrimentos e mentiras. Muita gente diz que não acredita em Satanás, ele adora quando ouve isso. Ele ama quando ouve alguém dizer que não acredita nele. Eu acho que alguns domingos atrás eu preguei dizendo que é como você chegar e falar assim: olha, eu não acredito em ladrão. Cara, então não fecha a porta da sua casa, não tranca, não levanta muros, entendeu? Não coloca portões, deixa tudo aberto. Não existe ladrão. E o ladrão vai brincar quando entrar na sua casa, A mesma coisa é Satanás. Satanás faz do mesmo jeito. Ele age de forma tal que você nem acredita que ele existe, nem acredita que é ele que está atuando. Mas quando a gente tem discernimento espiritual, a gente consegue perceber. E falamos no domingo passado que quando Jesus diz assim: ei, importa. Quando Jesus diz importa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: é importante.
E quando ele diz, é importante que eu vá para Jerusalém, que eu morra e que eu ressuscite ao terceiro dia, Pedro se levanta e diz, não, Senhor, isso jamais vai acontecer contigo. Pedro super bem intencionado, não é? Não, Senhor, tá bom aqui, não vou deixar isso acontecer contigo. O que é que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Ele está dizendo assim, ei, você não está percebendo que você está sendo usado por Satanás, não? Porque das coisas de Deus não se cogita. E ele não diz para trás de mim Pedro, ele diz para trás de mim Satanás. Porque Jesus tinha um discernimento muito forte do que era aquilo que a pessoa estava falando e daquilo do que era Satanás usando a pessoa para falar ou fazer algo. Precisamos ter esse discernimento. E esse foi o primeiro inimigo que a gente estudou, né? Que a gente refletiu. Se você não assistiu o domingo passado e tem interesse em assistir, está lá no nosso canal do YouTube, Casa de Oração Fortaleza. Assiste lá que tem muito mais detalhes sobre esse inimigo tão poderoso, chamado Satanás. É poderoso, mas nós temos aquele que está acima de todo nome, aquele que é mais poderoso ainda, chamado Jesus Cristo, amém? O segundo inimigo que a gente refletiu sobre ele foi o nosso estilo de vida. Foi baseado lá em Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19, né? Quando Paulo diz, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se vergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Interessante porque Paulo diz aqui algo muito importante. Ele diz assim, olha, eu já disse isso repetidas vezes e agora eu estou falando isso com lágrimas. Ele diz assim, isso me incomoda tanto, o estilo de vida que as pessoas estão levando, que eu choro por isso. Eu choro. E aí nós fizemos um teste sobre o estilo de vida. Teste simples, mas que denuncia se o teu estilo de vida tem sido um teu inimigo ou um teu amigo. E qual foi esse teste, pastor? Foi o seguinte, analise a tua agenda das 2 últimas semanas. O quanto essa agenda glorifica ou não a Deus. E aí você vai me dizer o quanto você tem sido cristão ou não. Interessante isso, né? Interessante, porque quando a gente puxa a nossa agenda, e eu acredito que a agenda de vocês não tem sido muito diferente da minha, no sentido de estar lotada. Lotada. Às vezes alguém liga e diz, pastor, tem um tempinho para mim? Eu digo, cara, deixa eu ver na minha agenda, porque... Aí eu pergunto logo, é urgência? Se for urgência, a gente passa na frente e vamos lá, né? Mas, não, pastor, pode agendar aí, eu vou agendar. Meu Deus, cadê as linhas da agenda aqui, tudo tomadas? Eu acredito que a sua agenda não seja muito diferente, mas quanto ela tem glorificado a Deus? Onde é que está lá na tua agenda? Tempo de oração. Onde é que está lá escrito? Né? Onde é que está lá na tua agenda escrito tempo de comunhão com Deus? Onde é que está lá na tua agenda escrito tempo de comunhão com os irmãos? Nós temos esse tempo. Sexta-feira, 19h30, na nossa agenda, está lá escrito. Tempo de comunhão e mesa. Né? Então, a nossa agenda, ela fala sobre nós. Nós enquanto cristãos. Querido, você pode ser um excelente profissional, ok. Você pode ser um excelente estudante, ok. Mas não deixe de ser cristão, não. O terceiro inimigo que a gente viu foi o materialismo. Dissemos que essa questão de materialismo ela é mais profunda que uma simples frase como pastor, mas eu preciso ganhar a vida. Pastor, eu preciso me sustentar. Pastor, eu preciso ter uma fonte de renda. Nós sabemos disso, querido. Todos nós aqui precisamos. Mas falamos que nesse pensamento, muitas vezes, para ganhar uma fonte de renda, nós acabamos nos desligando da fonte da vida. E quando você se preocupa muito em uma fonte de renda e se desliga da fonte da vida, aí sim é preocupante. Porque o problema não é você correr para ganhar a sua fonte de renda. O problema é quando essa corrida para ganhar a fonte de renda te faz perder a fonte da vida. O problema é quando você corre para se sustentar aqui na terra, mas não constrói nada para te sustentar lá no céu.
Esse é o grande problema. Jesus, ele disse algo muito profundo, né? Lá em Lucas capítulo 9, verso 25, ele diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Tem uma versão, não sei se é essa aqui, causar dano. Olha aí, essa é uma outra versão também interessante, causar dano a si mesmo. E tem uma versão que ainda diz assim: e perder a sua alma. Nós corremos para ganhar o mundo, mas não corremos para ganhar a vida eterna. Nós corremos para ganhar o mundo, mas com relação à vida eterna nós estamos estáticos, parados e paralisados. Quanto você evoluiu como cristão da semana passada para cá? Interessante isso, né? Ganhar o mundo sem ir para a eternidade é destruir a si mesmo. De que adianta? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O dia em que nós efetivamente aprendermos que a nossa maior riqueza não são os bens, não são os carros, não são as casas, não é o alto salário, não são as posses, mas a maior riqueza é a vida eterna ao lado daquele que é dono de todas essas coisas. Quando a gente entender isso e a gente colocar verdadeiramente isso em prática, aí sim, nós começaremos a ser pessoas prósperas pela ótica de Deus. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai conhecer o que é prosperidade. Uma vez, muito tempo atrás, eu estava desempregado, e eu estava na varanda lá de casa, e a Regina chegou e ficou do meu lado ali, e aí ela começou a chorar. E aí eu disse: por que você está chorando, meu amor? Aí ela disse: puxa, a gente procura fazer as coisas tão certinhas, a gente se esforça tanto, e você está aí nessa condição, por que Deus não nos dá prosperidade, não sei o quê? Eu disse: calma, peraí. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho uma casa maravilhosa, nós temos um ambiente lindo aqui em casa. Você vem falar que nós não somos prósperos? Eu só não tenho um emprego agora. É a única coisa que eu não tenho agora. Aí ela parou, e parece que foi um bálsamo assim, para nós dois, que eu também estava precisando dessa palavra que Deus liberou, né? Mas nós achamos que a prosperidade, quando falamos de prosperidade, focamos em dinheiro. Prosperidade é muito mais do que isso. Prosperidade é olhar para o teu filho e você ter a convicção de que você ensinou para ele os caminhos de Deus, e agora ele olha para você e diz assim: pai, eu fui para a igreja, pai, vamos para a igreja, pai, eu sou um cristão, pai. E aí ele começa a falar coisas e você diz assim: cara, valeu a pena. Isso também é prosperidade. Isso também faz parte de uma prosperidade. Porque tem aquela frase que ela é muito verdadeira, que diz: fulano é tão pobre que a única coisa que ele tem é muito dinheiro, né? E é impressionante como nós focamos nessas coisas, né? E aí tem muita gente que diz: pastor, mas eu entendo isso, eu entendo essa questão da prosperidade. A minha pergunta para você é: e você coloca em prática? Está colocando em prática? O quarto inimigo do cristão que nós vimos na semana passada foram as amizades. Falamos sobre a questão do amigo, porque se o teu amigo não está te revelando Cristo, querido, se o teu amigo não está te ajudando a caminhar mais perto de Deus, querido, sinto dizer que ele não é teu amigo. E o que a gente está estudando aqui, quem são os teus inimigos? Ele tem sido um teu inimigo. Inimigo pelo ponto de vista dos céus. Se teu amigo é aquele que fala assim: ei, tu foi para a igreja domingo? Que nada, cara, eu fui para o pagode é que estava bom. Você disse: arreda de mim, Satanás. Não fala o nome dele não, porque não é ele, né? Lembra de Pedro? Jesus não disse: arreda de mim, Pedro, arreda de mim, Satanás, vai-te embora. Mas as nossas amizades têm que levar para perto do Senhor. As nossas amizades têm que nos confrontar em amor. Pai, você está errado nisso. Você está errado porque a palavra diz isso. A palavra diz assim: ei, vem cá, vamos caminhar junto. Qual é o teu problema? Vem cá.
Em que eu posso te ajudar? Quando eu percebi isso, querido, eu parei de andar em roda de bar e comecei a andar em mesa de cristão. Porque mesa de bar é uma coisa, mesa de cristão é outra completamente diferente. Mesa de cristão é um levando o outro para Cristo. As conversas são diferentes. E quando você olha, sexta-feira à noite, quando a gente às vezes senta, eu, Leonardo, Mateus, a turma aqui, a gente senta e a gente começa a conversar as coisas e a gente diz, caramba, a gente está falando sobre isso? Que doideira, cara, sexta-feira à noite. Aí um diz assim, cara, isso aqui há 10 anos atrás eu estava bebendo todas e não estava falando sobre nada disso. E outro diz isso também. Por quê? Porque é transformação de vida. Transformação de vida. Mas falamos também que não é só esse tipo de amizade, não. Amizade estilo pessoa, mas é amizade estilo amor, é a sua amizade com o mundo. Porque muitas vezes nós nos enamoramos com o mundo, com as coisas do mundo. Ah, eu adoro ir para a igreja, mas eu também adoro não sei o que, eu adoro essas coisinhas que vêm daqui, eu adoro isso aqui. Eu vi uma vez uma cristã falando assim, eu adoro a igreja, eu sou crente, não sei o que, pastor, mas uma vezinha por ano eu tenho que ir para o Fortal. Eu tenho que ir para o Fortal, pastor. Ah, querida, aí vão chamar a gente de preconceituoso e nada. Mas, querida, é queda. É queda na certa. É queda. Uma vez eu estava conversando com uma moça e ela falou, pastor, e a forma de se vestir? Porque o corpo é meu. Eu posso me vestir do jeito que eu quero. Casada. Aí eu disse, querida, deixa eu te falar uma coisa. Não coloque na vitrine aquilo que não está à venda. Aquilo que não está à venda, você tira. Aquilo que não está à venda, você tira da vitrine. Vista-se maravilhosamente para o teu marido. Mas ficar postando no Instagram coisas que não estão à venda, cuidado. Cuidado. Porque os consumidores chegam. Os consumidores vão chegando. Em forma de elogio. Sabe? E pega justamente na carência, justamente na nossa carência. Mas a gente vai se enamorando com as coisas do mundo. Por isso que, cuidado com as tuas amizades. Ai, eu estou enamorando tal coisa, estou querendo tanta coisa aqui. Cuidado com o que você quer, querido. Tiago 4,4 diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha que coisa forte isso. Tiago diz que a amizade com o mundo aqui, ela nos faz ser inimigos das coisas dos céus. E muitas vezes nós temos sido inimigos de Deus pelo simples fato de estarmos amando as coisas do mundo. Estarmos andando nas coisas do mundo. Você sabe o que significa ser santo? A gente vem de uma cultura romana, católica romana, e a gente acha que santo é aquele cara que está lá naquela estatuazinha lá nas igrejas. Não, cara. Paulo, quando fala para a igreja de Éfeso, Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, Paulo, quando escreve para a igreja de Filipe, ele diz assim, santos. Ele está falando para todos, porque santo é uma palavra grega que quer dizer separado. Se você quer ser um cristão, você precisa ser santo. Você precisa ser separado do mundo. Por isso que Jesus diz, eu não vos tiro do mundo, mas sede santos. Sede separados das coisas do mundo. Totalmente separados. Entendendo que nós não somos daqui. E agora... Tudo isso foi semana passada, a gente vai começar agora. Agora, nós vamos para o nosso quinto inimigo. Nosso quinto inimigo. Talvez seja o pior deles, não sei. Né? Não é história de pior, porque às vezes eu sou mais fraco para um, você é mais fraco para outro. Mas o nosso quinto inimigo é o ego. Uau! O ego é pesado. Você sabe quais foram, ou quais são, né? Os dois principais e mais graves pecados de Satanás? O orgulho, ou a soberba, e o egoísmo.
Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 13. Vamos ler os versos 13 e 14. Diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amados, nestes dois versículos aqui o que está acontecendo aqui? Aqui o profeta Isaías teve uma visão de Satanás e uma visão da queda de Satanás. E por que ele caiu? Porque Satanás era um anjo de luz, tá? Um anjo adorador. E aí, devido ao orgulho, devido ao egoísmo e devido à soberba, Satanás e mais 1/3 dos anjos caem. E o profeta Isaías tem essa visão e ele coloca no livro isso. Agora presta atenção numa coisa. Nesses dois versículos que a gente leu, tá? A gente consegue enxergar 5 vezes Satanás falando: eu. Vamos ler de novo para você ver. E tu dizias no teu coração. Aqui ele está dizendo assim, ó, e tu, Satanás, dizias no teu coração: Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei da banda dos lados do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Amados, essa passagem aqui, ela revela o coração de Satanás. E o coração de Satanás estava tão cheio de soberba, de orgulho e de egolatria, que ele só consegue falar eu. Existem muitas músicas gospel que vai dizer eu te amo, Jesus. Jesus, tu me amou. Jesus, o Senhor fez isso por mim, isso. E às vezes eu vou ouvindo a música e digo: caramba, mas é legal, mas é tanto eu. Não é? O ego e a soberba, elas andam de mãos dadas. Isso é tão sucinto, presta atenção, que de vez em quando aqui no turno de oração, eu peço para as pessoas não orarem pedindo aquilo que elas querem, mas orarem olhando para a glória de Deus. Porque quando nós entramos na presença: Senhor, abençoa o fulano, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá isso, Senhor, dá cura para cicrano. Tudo isso, querido, é importante, mas é eu. De vez em quando a gente diz aqui, ó, essa quarta-feira nós vamos orar olhando para a glória. Olhando para a glória. E eu queria até sugerir para que a próxima quarta a gente fizesse novamente esse exercício, tá? E como é difícil, porque a gente chega aqui e fala isso, não dá metade do turno de oração, as pessoas já estão orando: Senhor, faz isso, Senhor, não sei o quê, Senhor, não sei o quê. Dá vontade de você falar: para, mas aí você diz: calma, a gente está treinando, a gente está aprendendo, a gente está caminhando, é passo a passo, né? Mas o que Deus quer é que a gente chegue num nível, claro que você vai chegar para Ele e você vai se derramar, mas que você também chegue para Ele e diga: Senhor, eu estou cheio de problemas, Senhor, mas a Tua glória é tremenda, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és tremendo, Pai, Tu é tão lindo que eu estou cheio de problemas, mas eu não sinto nem mais dor nesse momento, porque eu estou olhando para a Tua glória. Meus olhos não estão fitos mais no meu problema, meus olhos estão fitos da Tua grandeza. Esse é o objetivo, querido. Esse é o objetivo. Nós falamos aqui alguns domingos atrás que quando... esqueci o nome dele, mas a idade vai chegando, né? Estava sendo apedrejado. Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, querido, Estevão estava sendo apedrejado, presta atenção o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos. Ei! O que é que você vê quando você está passando por uma tribulação? Percebe? É isso que a gente está treinando aqui na casa de oração. A gente está treinando aqui na casa de oração que na hora que a tribulação vier, você olhar e ver os céus abertos.
Você olhar e falar assim: eita, mas o meu Senhor é maravilhoso, o meu Senhor é tremendo. Está doendo, mas o meu Senhor é maravilhoso, porque os meus olhos estão lá. Faça um estudo da história de Davi. Sabe qual foi a diferença de Davi para os outros? Davi olhou para as promessas do rei, preste atenção. A Bíblia diz que Davi nem era guerreiro. Nem era guerreiro. Os irmãos deles estavam na guerra. E aí o pai dele diz: ei Davi, vai levar um suprimento aí para os teus irmãos, vê lá como é que eles estão e traz notícia. Quando Davi chega lá, Golias está ameaçando todo o exército de Israel. Golias, um gigante tremendo, enorme, não sei o quê e tal. E o exército de Israel perfilado em uma parte, o exército dos filisteus perfilado em outra parte. E aí se levanta Golias e começa a ameaçar. E aí Davi chega, aí Davi diz: quem é esse cara aí? Esse aí é um gigante. Aí Davi olha e diz: pô, o cara é grande, hein? O cara é enorme. Mas é o seguinte, ó. O rei disse que quem vencer esse gigante, o rei vai isentar de imposto, o rei vai dar a princesa como esposa e vai dar um monte de coisa. Davi, olha como é que é. O rei vai fazer tudo isso. Presta atenção, Davi estava ali. O Golias estava ali. Davi olhando para o Golias. Ele diz: ei, o rei vai dar isso, o rei vai fazer isso. Ele, como é que é? O que o rei vai dar? Eu enfrento esse gigante aí. Eu enfrento. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte: cara, o gigante é grande, mas a promessa do rei é maior. O gigante é grande, mas eu tenho que olhar para a promessa do rei. Porque quando eu olho para a promessa do rei, aí eu tenho condições. Mas não é só isso não. A Bíblia diz que depois que ele tem um encontro com o rei Saul, ele vai no manancial de águas e pega 3 pedras. Ei, quem foi que disse que era água viva? Quem foi que disse: eu sou a fonte de água viva? Jesus. Todo gigante que você for enfrentar antes, passa no manancial de águas. Tá? Depois você vai lá e enfrenta o gigante. Não vai enfrentar o gigante, não vai pegar pedrinha em qualquer lugar não. As pedras necessárias para enfrentar o gigante não estão em qualquer lugar não, elas estão no manancial. Tá? Então preste atenção nisso. Se você tiver algum desafio na vida, usa de: Senhor, me ensina com a história de Davi. Aprendi muito com Davi, lendo sobre Davi, né? Então, queridos, preste atenção numa coisa: um ego adoecido, ele destrói casamentos. Um ego adoecido, ele acaba relacionamentos. Um ego adoecido, ele se afasta de corações. Um ego adoecido não conecta empatia com ninguém. Um ego adoecido se afasta de Deus. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Agora, olha a diferença dos pensamentos e das atitudes que Satanás teve e dos pensamentos e das atitudes que Jesus teve, tá? Isaías 14, foi o que a gente leu, né? Diz assim: e tu dizias no teu coração, falando de Satanás, olha as atitudes de Satanás: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás falando. Agora olha o que Jesus, as atitudes de Jesus, né, observadas por Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Satanás disse assim: eu vou ser igual a ti. Jesus era igual, mas não usurpou isso, né? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Olha a diferença de atitude de um e de outro. Um olha e diz, eu vou ser igual a ti, eu vou subir acima de ti, eu vou ganhar mais, eu vou ser isso e tal. E o outro diz assim, se esvaziou, se humilhou, e apesar desse ser igual mesmo àquele lá, ele se faz em forma humana, subsistindo ser Deus e se humilhando em forma humana por amor. Percebe a diferença? Percebe? Paulo revela o coração e as atitudes de Jesus. E além de revelar o coração e as atitudes de Jesus, Paulo, através do exemplo de Jesus, nos dá algumas dicas de vencer a idolatria. Olha só, verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo aqui ele nos dá 3 dicas cruciais para vencer o ego: esvaziar-se, humilhar-se e obedecer. Sabe como é que você vence seu ego? Esvaziando-se. E aí no grego tem um princípio que chama o princípio da kenosis, princípio do esvaziamento. Só existe uma forma de você se encher de Deus. Só existe uma forma de você se encher de Jesus, é esvaziando-se de si mesmo. Esse é o princípio da kenosis no grego. Os gregos sabiam disso. Se você não se esvaziar de si mesmo, e aí a gente traz aqui para a sabedoria humana, e a sabedoria humana copia muito a Bíblia, copia muito a palavra. Né? Você já viu aquele princípio, acho que é um princípio chinês, que diz aí, você só pode encher a xícara, você só pode encher uma xícara com café se você esvaziar a xícara antes. Já viram um princípio que diz mais ou menos isso? Né? É tomando como base o princípio da kenosis. Você só pode encher algo se você esvaziar essa coisa antes, porque senão ela já está cheia, como você vai encher mais? E o princípio da kenosis nos ensina isso, mas o princípio de humilhar-se perante o Pai é você reconhecer que você não é digno. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não se enxerga como pecador, pega isso. Se você não se enxerga como pecador, é porque você tem como meta o teu vizinho. Se você não se enxerga como pecador, é porque você tem como padrão as pessoas do mundo. Mas o padrão é Jesus. A meta é Jesus. Puxa, pastor, aí o senhor pegou pesado. Quem é que fica? Ninguém. Por isso que todos precisam humilhar-se. Por isso que todos estão destituídos da glória. E aí quando você começa a perceber que o padrão, o foco, a meta é Jesus, você diz, poxa, mas eu estou tão longe. Ele diz, calma. Eu vou começar a trabalhar na sua vida e aos poucos você vai ser mais imagem e semelhança de mim. E aí a gente começa a crescer. Mas quando você começa, querido, a ter como padrão teu vizinho, as pessoas que você trabalha, não sei o quê, e você acha que você está acima da média, porque a gente sempre acha que a gente está acima da média, né? Aí a gente vai se afastando de Jesus, dizendo, eu não preciso de ti não. Sabe por quê? Porque Jesus disse uma coisa muito verdadeira. Eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Ei, se você não se enxerga como pecador, você vai se desviar quando Jesus vier. A Bíblia diz que Jesus estava passando, e aí uma multidão estava o comprimindo. Imagina. E aí Jesus para e diz, ei, alguém me tocou. E aí o discípulo diz, como assim, Jesus? Nós estamos sendo comprimidos aqui, todo mundo está tocando na gente. Ele, não, mas não é esse toque. Não é esse toque. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí quando ele olha aquela mulher no chão, querido, sabe o que eu aprendo quando eu leio essa passagem? Quem é você na multidão quando Jesus passar? Porque quando Jesus passar, muitos vão abrir espaço. Ei, deixa eu passar. Ei, eu vou fazer assim. Outros não vão estar nem aí, vão tocar e vão esbarrar em Jesus, e Jesus vai passar. Ei, mas vai ter aquela mulher
que a mesma arrastada vai dizer, mas eu vou tocar nele, eu vou tocar. Toquei. E aí, esse tipo de gente, ele vai parar e vai soltar virtude. É nesse tipo de gente. Quem é você na multidão? Quem é você? Esvaziar-se, humilhar-se, ser obediente. Obediente à palavra não é fácil, querido. Não é fácil, mas é necessário. Porque o esvaziamento de nós nos prepara para que Deus possa nos encher dele. A humilhação nos leva e nos limpa para receber aquilo que é santo e puro. E a obediência nos faz mais próximo à imagem e semelhança de Deus. É necessário, é extremamente necessário. E o sexto e último inimigo que nós vamos conhecer hoje é a carne. É outro. Por isso que eu digo, eu não sei qual é o pior, né? A carne. A Bíblia, ela traz pelo menos 3 definições de carne. Presta atenção. A carne como tecido muscular. Gênesis capítulo 2, verso 21, que diz assim: e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então está falando de carne mesmo, carne, tecido muscular, aquilo que a gente conhece, carne aqui, belisca, dói, essa carne aqui que está falando, não é? Segunda definição, a carne segundo a fragilidade do ser humano. Salmo 78, verso 39, que diz assim: porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Então aqui está falando da fragilidade do ser humano. Ei, nós somos vento. Querido, outro dia eu estava pensando e refletindo sobre a vida. E eu pensei assim, meu Deus, nós não duramos 2 gerações. No máximo, se você viver muito, 3. Que isso, pastor? É o seguinte, eu conheci o meu pai, sinto saudade dele, meu pai está no meu coração, na minha memória. Eu conheci o meu avô, sinto saudade, está na minha memória. Mas eu não conheci meu bisavô. Meu bisavô sumiu da história. Certo? Sumiu da história. Meu filho me conhece. Oro a Deus para conhecer os meus netos, que ainda não nasceram, mas já estão nas minhas orações e nas orações da Regina já há vários anos. Na verdade, desde que o Luca nasceu, a gente já ora pela geração, né? Mas meus netos vão me conhecer. Estou profetizando aqui, Senhor. Meus netos vão me conhecer. Talvez meus bisnetos não me conheçam. E aí, eu saio da história. Como é frágil a nossa história. E nós estamos falando de quê? De 100, 150 anos? De espaço de tempo? Se você levar 100, 150 anos para a eternidade, não é nem uma vírgula. Então é isso que o salmista está dizendo, tá? Como um vento, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Terceira definição, fala da carne como natureza humana pecaminosa. Gálatas capítulo 5, verso 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então são 3 conceitos, queridos, que a Bíblia traz, e cada um deles precisa ser monitorado pelo cristão para que a gente possa dar testemunho pleno e completo das coisas de Deus. Não existe divisão para o cristão entre carne e espírito, ou você é ou não é. Não adianta você dizer que é cristão no espírito, mas viver na carne. Não. A carne tem que ser crucificada. Jesus não veio só para nos salvar, Ele veio principalmente para nos salvar, mas Ele veio para dar exemplo. Tá? E Jesus ele fala uma frase muito forte, que está lá registrada em Mateus, capítulo 26, verso 41. Ele diz assim, presta atenção, ele diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu te dizer uma coisa. A carne é fraca para receber as coisas que vêm do céu, porque a carne tem a tendência de caminhar independente e distante de Deus.
tem essa tendência, nós temos essa tendência. Os desejos da carne insistem em estar fora dos planos de Deus. É impressionante. Jesus disse para Nicodemos em João 3,16, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Mas Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito. E deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos era um ótimo religioso, querido. Se você lê a Bíblia e acha que Nicodemos era ruim, não era não. Nicodemos era um religioso exemplo. Nicodemos era querido pela casta religiosa. Nicodemos ele era um professor erudito de teologia. Tinha um coração bom, era prudente, era zeloso com aquilo que ele acreditava. Mas faltava para Nicodemos algo que muitas vezes está enraizado em nós e sequer a gente se dá conta. Sabe o quê? Abandonar as coisas da carne e vivermos no Espírito. Nascer no Espírito. Faltava a Nicodemos entender que quando o Espírito está presente, não há espaço para a carne. Não há. Romanos 8:8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus te convida para um casamento com Ele. E sabe qual é a figura que Deus usa para essa união? A carne. Tão interessante isso. Tão interessante. Deus está te convidando para um casamento e Ele usa uma figura que é a carne. Efésios 5:31, Gênesis 2:24 dizem a mesma coisa. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Pastor, mas aqui não está falando de casamento do homem com Deus não. Está falando de casamento do homem com a mulher. É porque você não entendeu ainda, querido. Que o casamento do homem e da mulher é uma forma de preparação para o casamento com Deus. Quem aqui acha casamento fácil, tranquilo? Casados? Eu estou falando assim, mas eu baixo minha mão. Casamento é difícil. E já notou que a gente escolhe sempre as pessoas bem diferentes da gente? Já notou? A mulher fala demais, o cara é calado. O cara faz, a mulher é tranquilona. Um gosta de esporte, o outro é paradão. Por que a gente sempre escolhe esse pessoal tão diferente? Querido, teu casamento é a tua preparação para os céus, é a tua preparação para o teu encontro com Deus. Por isso casamento não é para te fazer feliz, casamento é para te santificar. Quando ela errar, você vai lá e diz, ei, vem cá meu amor, não é assim não, vem cá, deixa eu te explicar. E quando você errar, ela vai lá, te abraça e diz, ei meu amor, não é assim não. Deixa eu te explicar, vem cá. Vamos junto aqui retomar, vamos fortalecer. Tal. Agora quer ver uma coisa, querido? Nós precisamos aprender a Bíblia com maior curiosidade. Quando você lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, aqui a igreja toda já sabe, mas a gente tem visitantes, eu nem perguntei, né? Quem é que está visitando a igreja aqui pela primeira vez? Amém, olha aí. Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aqui a gente aprende a ler a Bíblia em 3D. Você lê, aí você fecha os olhos e imagina. Sabe? Imagina a cena. Sabe? Quando você vê e Jesus pregando, dizendo, olhai os lírios dos campos. Fecha os olhos e observa, olha, veja que lírio bonito. A gente aprende assim. E a gente precisa aprender a ser mais curioso. E assim, Senhor, tem coisa mais profunda aí? Tem algo que eu preciso aprender? Né? Não é por uma questão de crítica, não. É por questão de aprofundamento mesmo. Aprofundamento. Porque cuidado com a teologia padronizada no mundo, que a teologia te faz crítico, mas a contemplação da palavra te faz apaixonado. E eu busco a paixão naquilo que eu leio. Agora pega isso aqui, presta atenção. Gênesis capítulo 2, verso 24. Deus olha para Adão e diz uma coisa para Adão, olha só, vamos ler isso aqui com curiosidade.
Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí você está lendo isso, aí você pergunta assim, como é que pode isso? Adão não tinha pai. Adão não tinha mãe. Como é que Deus chega para Adão e diz, Adão, por isso deixa pai e deixa mãe, e se unirá à sua mulher, e será uma só carne? Já tinha parado para pensar nisso? Pois é, agora quase todo mundo aqui conhece Gênesis 2:24. Por que você nunca parou para pensar nisso? Porque você nunca leu a Bíblia contemplativamente. Porque se você tivesse parado, fechado os olhos, visto em 3D, se eu tenho coisa mais profunda, não sei o que, Deus ia falar assim, tem filho, tem coisa mais profunda. E aí você vai começar a perceber que Deus está falando algo mais profundo do que a nossa leitura superficial. Deus está dizendo assim, por isso o homem deixará as coisas do mundo e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E quando eu voltar para buscar os meus, quem tiver deixado as coisas do mundo, tiver se unido a mim, eu serei um só espírito com ele. Pai e mãe aqui, eles representam as coisas do mundo. E aqui, querido, eu não estou dizendo só coisas ruins, não. Porque pai e mãe não tem nada a ver com coisa ruim, não. O que eu estou dizendo aqui é que Deus está dizendo assim, ei, você vai deixar tudo aquilo que você tem e você vai se unir à sua mulher e serão os dois uma só carne. Agora a Bíblia diz também que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E para isso nós temos que deixar pai e mãe, as coisas da carne, e se unir a Jesus e sermos uma só carne com Ele. Mas isso é tão difícil de entender, que Jesus chega para Nicodemos e diz, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pai fala de geração anterior. Eu não sei se a tua geração anterior te instruiu no caminho. Eu não sei se a tua geração anterior te orientou a andar nos caminhos de Deus. Mas está na hora de deixar pai e mãe. Está na hora de se unir a Cristo e ser com Cristo uma só carne. Cristo nos chama para um casamento. E esse casamento de uma só carne diz eu e você somos um. Por isso que Jesus olha e diz, eu e o Pai somos um. Porque Jesus era totalmente unido ao Pai. Está na hora de deixarmos. E isso eu falo de mim por conta própria. Quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, cheguei em casa e disse para os meus pais, pai, agora eu sou crente, mãe, agora eu sou crente. Achando que ia receber um elogio, né? Aí recebi uma crítica terrível. E também imaturo, né? Tudo. E aí a gente teve uma briguinha lá na hora e tal. Mas passados os anos eu comecei a compreender que era necessário deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Meu pai e minha mãe foram muito amados. E eu dizia para minha mãe, mãe, vamos para a igreja comigo. Ela dizia, não meu filho, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Eu disse, eu vou continuar te amando, viu mãe? E vou continuar te convidando. Quem é mais antigo aqui lembra da minha mãe sentadinha lá no cantinho. Começou a frequentar a igreja, aceitou a Jesus, comprou uma Bíblia. Na verdade eu dei uma Bíblia de presente a ela. E hoje a Bíblia dela, a Bíblia da Regina é a Bíblia que era da minha mãe. Minha mãe, a Regina usa a Bíblia que era dela. Mas em um momento eu tive que deixar aquilo que eu tinha aprendido do meu pai, aquilo que eu tinha aprendido da minha mãe, e tive que tomar uma decisão na minha vida. E não foi fácil. E se eu abrisse o microfone aqui, eu teria inúmeros testemunhos para isso. Se você nasceu no Evangelho, se você nasceu na palavra, querido, glória a Deus. Esse é o exemplo, esse é o padrão. Mas se você não nasceu no Evangelho,
Se seu pai te negligenciou isso, querido, continue amando teu pai, claro, evidente, continue gostando dele, mas deixe as coisas do passado e tome as suas próprias decisões, porque a salvação ela é individual. Eu quero chamar o louvor para cá, para finalizar. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, um dos maiores desafios da psicologia hoje é você vencer a sua mente. É um dos maiores desafios. Psicologia positiva, mindfulness, todas elas trabalham exatamente nesse foco. Você começar a trabalhar e vencer a sua mente. Olha o que a Bíblia diz. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o nosso conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha o que a Bíblia diz, aquilo que a psicologia está lutando hoje. Sabe o que o salmista diz? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista lutando contra a mente dele. Ei, quando o pensamento negativo entrar na tua mente, comece a batalhar. É hora da batalha. Por isso nós estamos estudando hoje quem são os teus inimigos. Para a gente aprender como a gente deve batalhar. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A nossa luta é outra. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas preste atenção, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Querido, sabe que fortalezas são essas? Depressão é uma fortaleza para quem está preso àquele sentimento. Ansiedade é uma fortaleza, mas as lutas que nós temos, elas são poderosas para destruir fortalezas. O dia que a depressão te encontrar, o dia que a ansiedade bater contigo, ei, consulte um psicólogo, mas não esqueça que existem armas espirituais poderosas que também te ajudarão. Armas tremendas. E só essa passagem aqui, 2 Coríntios 10, daria uma outra pregação. Mas Paulo aqui está nos dizendo que esses inimigos que nós falamos nos 2 últimos cultos, a luta contra eles não é pelo padrão humano não, querido. E as armas que nós temos que enfrentar, que nós temos que utilizar, não são essas armas do mundo, mas armas poderosas. Vamos começar a usar as armas corretas para lutar contra os verdadeiros inimigos. Para finalizar, queridos, nunca acredito quando um pastor disser que é para finalizar. Quando ele falar para finalizar, você pode ter certeza que ainda vai continuar ainda uma meia hora. Eu aprendo essa lição. Mas para finalizar, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Deixa eu te dizer uma coisa. Ande aonde você andar, esteja aonde você estiver, você é um soldado de Deus. Faça o que você estiver fazendo, você é um soldado de Deus. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. O nosso general é Cristo, e é para Ele que nós devemos satisfação, é para Ele que nós abrimos continência, é para Ele que nós obedecemos, querido. As 2 últimas pregações falamos sobre quem são os teus inimigos. Agora nós conhecemos os nossos inimigos, e a minha oração é
para que quando o teu inimigo estiver em batalha com você, você saiba as armas certas para usar contra eles. Porque não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. Eu quero lançar palavras de bênção sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, que você receba bênçãos grandiosas. Eu quero lançar palavras aqui, que você seja capacitado a lidar com os inimigos da vida do cristão. Que você seja capacitado a ter o discernimento de entender quem são esses inimigos e guerrear com os inimigos. Em nome de Jesus, eu quero lançar palavras aqui para te capacitar a ter as armas certas a lidar com esses inimigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.